Olá pessoal, continuando a falar sobre esse livro aqui, Uma História do Espaço, de Dante à Internet, da Margaret Vertain. Ela vai falar então sobre a perspectiva e a história das artes, né? Que você sai de um mundo medieval em que as pinturas são chapadas, né? Não tem a noção de profundidade, e vai para a época do Renascimento, onde os pintores começam a dar a noção de tridimensionalidade na pintura, passa a ter esse compromisso. Então, essa, essa ideia da perspectiva linear, ela passa a ser usada na pintura e começa a passar a noção de profundidade. Não mais aquela pintura idealizada de uma situação abstrata e que não reflete a nossa realidade, né? Então, aí ela fala aqui na página 82, a questão-chave é o princípio de uma simplicidade surpreendente, segundo o qual uma imagem perspectiva é construída a partir de um ponto de vista único, o chamado centro de projeção, ponto de fuga, que é para onde todas as linhas convergem, né? Esse ponto único é não só o lugar a partir da qual a imagem é construída, o ponto que o artista tinha supostamente o olho ao criar a imagem, mas também o ponto a partir do qual a imagem deve ser supostamente vista. É o lugar onde se pretende que o olho do espectador esteja. Ao olhar para uma imagem em perspectiva a partir do centro de projeção, o espectador literalmente toma o lugar do artista. Seus olhos substituem o olho do artista no ponto gerativo da cena. De fato, a imagem em perspectiva determina onde o observador deve se postar, porque codificado na imagem está o ponto único do espaço físico do qual a imagem se origina e do qual se espera que seja recebido. O que significa que a recepção de uma imagem em perspectiva baseia-se na presença de um indivíduo corpóreo fisicamente localizado. Não é mais um personagem etéreo, né? De um corpo físico concreto no espaço físico concreto. Ao codificar a posição do corpo observante, a perspectiva vincula o espaço virtual da imagem e o espaço físico do observador, do espectador, de uma maneira muito formal. A transição para a perspectiva marcou, portanto, uma transição não só da representação, como também da recepção da imagem. Assim como o olho físico do corpo passou a preponderar sobre o olho interior da alma, como órgão artístico gerativo, quer dizer, no período medieval, o órgão gerativo é o olho da alma. Você não está olhando especificamente para um ponto do espaço. É o seu sentimento da alma, né? Agora, no Renascimento, não. Na perspectiva, o olho físico tornou-se o principal órgão receptivo. Em contraste com a arte gótica, que visava diretamente a alma cristã, a perspectiva nos dá imagens especificamente para o olho. Mais uma vez, essa localização concreta do corpo observante junto à imagem em perspectiva marca uma mudança em relação à arte medieval gótica anterior. As imagens góticas e bizantinas podiam, em geral, ser vistas de qualquer posição, que não tem um ponto de fuga, né? É tudo chapado, não tem. Com seus panos de fundo nebulosos e sua falta de profundidade, eles não tinham nenhum ponto de vista particular. Como visões do olho anterior, elas não codificavam nenhuma relação com o espaço físico e não faziam nenhuma exigência desse tipo ao observador. A perspectiva, por outro lado, impõe nossa recepção de um ponto de vista físico particular. Então é essa perspectiva, né, que muda. Né? A perspectiva linear dos pintores do Renascimento, ele redefiniu o conceito medieval de espaço, quando ele introduz uma noção mais concreta e objetiva da representação espacial, que contrasta fortemente com a visão simbólica e espiritualizada da Idade Média. Enquanto o espaço medieval, especialmente na arte gótica e bizantina, era concebido de uma forma mais abstrata, muitas vezes ignorando as leis físicas de profundidade de perspectiva, os artistas renascentistas aplicaram princípios da óptica e da geometria para criar a ilusão de tridimensionalidade de uma superfície bidimensional. Então, na arte medieval, o espaço ele não seguia uma lógica
de ser uma representação fiel e real, mas sim, era todo um sistema simbólico. As figuras eram dispostas de acordo com a sua importância espiritual ou narrativa, e não em função de uma perspectiva unificada. Isso significava que os objetos e personagens poderiam aparecer desproporcionalmente na arte gótica medieval, flutuando em um espaço que não obedecia às leis da física ou da visão humana. Com a introdução da perspectiva linear, essa abordagem foi revolucionada. Os artistas renascentistas começaram a usar um ponto de fuga único, a partir do qual todas as linhas convergem, criando uma sensação de profundidade realista e uma ordem espacial coerente. Isso marcou uma transição de uma concepção de espaço espiritual e místico para uma representação mais científica e física, onde o olho humano e a sua percepção do mundo tridimensional passa a ser o objeto central. Então, a perspectiva linear, ao exigir um ponto de vista fixo para o observador, também alterou a relação entre a obra de arte e quem contempla a obra. Diferentemente da arte medieval, que podia ser apreciada de vários ângulos e posições, a arte renascentista demandava que o espectador se colocasse em uma posição física específica, criando uma relação direta, uma identidade entre o observador e o espaço retratado. Portanto, a perspectiva linear redefiniu o conceito medieval de espaço, ao introduzir uma representação mais objetiva e racional, baseada na observação empírica do homem e da ciência, em oposição à visão espiritualizada e simbólica que prevalecia na arte medieval. É isso. Muito obrigado, então.